Não, acho que não. É, né? Pessoal, então vou aproveitar, enquanto está fazendo a organização do slide, primeiro para dizer uma boa tarde a todos, para agradecer as pessoas que ficaram até agora para ouvir nós dois, que somos os últimos, né? Agradecer que o pessoal está resistente, porque quem fica para o final, normalmente o pessoal já vai desanimando. Bem, o meu tema é muito diferente do que todos falaram até agora, porque o viés que nós ouvimos hoje pela manhã era muito mais de direito do trabalho. O que eu trago para vocês, a convite do Dr. Marcos Serral, e também que eu acabei falando na obra, é um viés muito mais previdenciário tributário. Por quê? Porque, claro, é muito importante também que, além de a gente verificar uma norma, o efeito que ela tem dentro do ordenamento jurídico, a gente também possa estudar e verificar que efeito ela tem também em outras áreas do direito. No caso, eu trabalho no Conselho de Recursos da Previdência Social, na Câmara Superior, então eu julgo processos de cunho previdenciário tributário. E aí muito se falou sobre isso, né? A gente ouviu diversas explanações a respeito do Caixa da Previdência, se essa lei da terceirização teria ou não um impacto tão forte no Caixa, como muito se ouviu falar. Claro, nós podemos olhar isso por dois aspectos diferenciados. Nós podemos olhar pelo aspecto da pessoa física, poderíamos aqui tratar da questão da pejotização, tratar de outros aspectos da reforma, do contrato temporário, mas hoje eu vou restringir ao tema que me foi colocado, que eram as contribuições em razão da terceirização, especificamente das empresas. Então, eu elaborei alguns slides, será que o slide, acho que não sei se deu algum problema lá, mas eu vou continuando então, eu só vou precisar do slide, por quê? Para conseguir a gente entender exatamente o que traz a legislação, o que a gente já tem na legislação previdenciária e o que inovou na legislação, no caso, trabalhista. O que eu quero firmar aqui com vocês antes da gente começar? Em primeiro lugar, eu não estou defendendo a terceirização, não é isso. Eu só quero que vocês compreendam que os reflexos trabalhistas são uns e os reflexos previdenciários são outros. Então, essa é a primeira colocação. Eu também não defendo ela na questão do direito do trabalho, porque eu vejo vários problemas em razão de como isso vai acontecer, tanto no plano legal, como no plano da prática, que muitos palestrantes hoje pela manhã falaram, olha, a lei é muito bonita. Em outras palavras, foram isso que eles disseram. A lei é muito bonita, mas na hora de colocar ela na prática, dentro do viés que é utilizado no Brasil, pode ser que não atinja exatamente aqueles efeitos. O que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, antes até de chegar no slide que fala sobre isso, é dizer, olha, a legislação previdenciária sempre teve a previsão da terceirização. Então, não há nenhuma novidade em direito previdenciário quando eu falo de terceirização. Isso quer dizer que a legislação está preparada para as relações terceirizadas. A relação previdenciária sempre esteve preparada para isso. O que impediu a terceirização de acontecer? Foram regras de direito do trabalho, que, claro, logicamente, se desenvolveram em razão de contextos sociais, processos anteriores, precedentes, que criaram uma súmula que veio a dizer que não podia terceirizar a atividade fim, com todo o louvor que essa súmula tem. Agora, o direito previdenciário sempre pôde terceirizar a atividade fim? Sempre. Isso não é uma novidade. O direito previdenciário sempre esteve preparado para isso. Essa norma só deixou de estar em uso por algum determinado tempo em razão de duas coisas. A primeira, eu tinha uma súmula do TST que proibia. E a segunda, eu já tinha uma previsão de um rol taxativo que falava de retenção. Então, isso é só para a gente estabelecer uma primeira premissa da diferença quando eu falo da relação terceirizada no direito do trabalho e no direito tributário. Quando eu falo de previdência, eu posso dar a ela, ou seja, ao texto da Previdência, ou a uma fala de Previdência, duas características diversas. A primeira característica é, eu falo de benefício, eu tenho uma relação com o direito do trabalho. Quando eu falo de benefício previdenciário, queira ou não, eu me relaciono com conceitos e institutos de direito do trabalho. Quando eu falo de custeio previdenciário,
eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma regra, uma raiz, eu vou falar de fato gerador, eu vou falar de hipótese de incidência tributária, eu vou me referir a quê? A tributo. Então, é muito importante a gente desvencilhar esses dois conhecimentos para que eu não misture o fato de dizer, não, espera aí, então está defendendo a terceirização, está querendo dizer que não vai ter impacto nenhum. Não. Nós estamos dizendo que, quando eu falo de previdência, eu divido o meu tema em duas situações bem diversas. Benefícios, aquilo que as pessoas irão receber, em virtude de uma relação que elas possuem com o Estado-Previdência, e uma segunda, que é uma relação tributária, que tem relação com aquilo que eu pago para um caixa que vai me conceder um benefício que é um direito humano fundamental, atrelado a uma contrapartida financeira. Então, se eu falo de contrapartida financeira, estou falando de direito tributário. Então, aqui, a gente vai conjugar valores que estão dentro da lei de custeio, que estão dentro do decreto regulamentador da Previdência, que estão dentro das instruções normativas da Receita Federal, e assim, então, verificar se a regra da terceirização, do jeito que ela foi publicada, e aí nós temos duas possibilidades de interpretação que nós vamos falar daqui a pouco, mas se essa regra ela vai trazer um profundo abalo ao caixa da Previdência, ou se a norma previdenciária ela está preparada, porque, na verdade, ela sempre esteve, porque essa relação sempre esteve prevista dentro da relação previdenciária. Então, estabelecida essa pequena introdução, para que a gente possa compreender, então, qual é o objetivo dessa apresentação que a gente vai ver aqui. Pode passar. Então, a primeira coisa, né, que eu já deixei claro, é esse impacto. Vamos estudar se há ou não esse impacto. Bem, o novo diploma, como eu já disse para vocês, ele traz uma regra que, embora vedada pela súmula 331 do TST, nunca foi vedada na legislação previdenciária. Por que não? Porque sempre houve o conceito de cessão de mão de obra na legislação. O que a gente tinha, e aí vai se discutir mais para frente ou não, e lá no direito previdenciário nunca houve nenhum tipo de proibição de atividade fim, o que vai se discutir é as empresas e os tipos de relações que exigem retenção e as que não exigem. O que não faz com que, de modo algum, mude a questão da responsabilidade, que também é muito importante fixar aqui. Quando eu falo de direito trabalhista, normalmente, eu conjugo uma relação de responsabilidade subsidiária. Quando eu falo de direito previdenciário, eu parto sempre do princípio de uma responsabilidade solidária. Isso está na legislação previdenciária de regência, isso está nas regras internas da Receita Federal e isso está também na jurisprudência dominante do STJ. Então, quando eu falo de responsabilidade previdenciária, eu falo de responsabilidade solidária. Isso é importante por quê? Porque isso traz para essa relação, a vida dentro da terceirização, um pouco mais de segurança. Primeiro, é claro que a preocupação aqui da maioria dos senhores não é a relação entre pessoa jurídica e pessoa física. Essa terceirização, que a gente sabe que vai acontecer através da chamada legalização da pejotização, que não é o meu tema hoje, ela não vai prejudicar diretamente pelo fato de que a pessoa vai continuar segurada. O que vai mudar é a natureza ou a característica dentro do mundo dos segurados ao qual ela pertence. É claro que a gente pode dizer, olha, mas aí vai mudar, porque eu tiro uma pessoa da ideia de trabalhador, com ser carteira assinada, segurado empregado, e eu passo essa pessoa para a figura de contribuinte individual. É claro que a gente pode ter a falta da carteira, a gente pode ter a falta da retenção do contribuinte individual, mas isso vai para um outro plano, que aí não é o plano da falta da possibilidade ou da característica própria de segurado dessa pessoa. Então, esse não é o nosso ponto principal. Eu vejo, na maioria dos congressos que eu tenho participado, que a grande dúvida está na relação entre pessoas jurídicas. Né? E escuto isso, eu escutei aqui, ouvi algumas críticas já, até mesmo em posicionamentos que eu fiz em outros congressos, no sentido, mas olha, a pessoa jurídica que está terceirizando, na maioria das vezes, é uma pessoa jurídica que tem pouco patrimônio, a doutora falou muito bem hoje de manhã, eu tenho que fazer uma verificação, afinal, essa pessoa, ela tem responsabilidade, ela tem como responder por essas questões as quais ela assume num contrato de terceirização.
Então, todos esses aspectos, a legislação previdenciária resolveu com o termo solidariedade. Aqui não há subsidiariedade. E eu gosto de falar isso por quê? Porque na Receita Federal isso se resolve de um modo muito fácil. Eu nem entro. O auditor fiscal, ele vai lá e autua, tanto a terceirizada como a tomadora do serviço. Mas quando o procurador vai ingressar com uma ação de responsabilidade, por exemplo, muitas vezes ele sequer vai, ele às vezes nem coloca no polo passivo da demanda a terceirizada. Porque a previdenciária permite que eu vá direto contra quem? Contra a pessoa que tem uma maior situação econômica, contra a pessoa que tem patrimônio. Ou seja, a atividade previdenciária regida pela solidariedade, ela traz esse risco. E, como eu dou muita consultoria, eu falo sempre isso, principalmente para as empresas de construção civil. Falo, olha, muito poder, muita responsabilidade. Então, você pode ter muitas coisas que no direito do trabalho você vai empurrar e vai dizer, olha, subsidiariamente, se chegar até mim, no previdenciário, não. Eis aí a figura da retenção ser tão importante. Por quê? Porque a retenção é um momento que algumas empresas, taxadas lá no rol do decreto, né, que a gente já vai chegar ali, eu depois vou passar rapidamente alguns slides só para vocês verem, mas que eu quero contextualizar, para que algumas empresas já vão fazer a retenção dessa contribuição previdenciária. E aí, nesse momento, existe uma discussão. Mas se eu faço a retenção, eu não respondo mais por nada do que aquela terceirizada fizer? Bem, previdenciariamente não. E aí nós temos normas regulamentadoras, nós temos outros dispositivos de instrução normativa e temos, inclusive, o artigo da letra da lei de custeio que fala, olha, mesmo no caso da cessão de mão de obra, você pode não responder por terceiros, que é a contribuição específica do Sistema S, você pode não responder pela contribuição previdenciária porque você fez a retenção, mas todas as suas obrigações previdenciárias, e aí quais, por exemplo, um acidente de trabalho, uma indenização ao INSS, o que hoje nós, né, modernamente, nós estamos vivendo com as regressivas previdenciárias, estas se mantêm inalteradas. Então, mesmo a empresa que faz retenção, no caso de cessão de mão de obra, que está no rol do decreto, continua responsável pelas demais obrigações previdenciárias, embora o tributo ele tenha adiantado ao governo no momento que faz a retenção na nota fiscal. Então, isso é só para a gente chegar a alguns, né, importantes para que a gente faça todo esse caminho, que eu vou traçar ali, que vai ficar mais claro, mas isso é só para que vocês entendam. Veja, a legislação previdenciária, e aí eu falo como quem trabalha, né, no Tribunal da Receita, o governo foi muito astuto no momento de desenhar o plano tributário. Então, eu não tenho toda essa preocupação, porque eu tenho certeza que os meios, o mecanismo para chegar até lá, ele está garantido na legislação. E vou dizer mais para vocês. Se quando o INSS fazia essa cobrança, era mal feita e nós tínhamos diversos problemas, não podemos falar isso da Receita Federal. Né? Vocês podem ver que a Receita é uma das instituições mais respeitadas e trabalha muito bem. Dificilmente algo passa batido pela Receita Federal. Né? E eu trabalho no tribunal, hoje, eu trabalho como conselheira dos contribuintes, né? Eu não sou auditora. Mas os meus colegas auditores lá têm um profundo conhecimento, tanto de direito previdenciário, como, inclusive, das regras trabalhistas, por causa dos reflexos que elas têm no direito tributário. E aí, o que nós temos hoje são processos de 2004, 2007, 2008, nós ainda não estamos, né, chegando nas regras da nova legislação. Isso eu acredito que vai ficar para daqui uns 2 anos, que a gente vai começar a enfrentar, porque a gente consegue, esse ano, provavelmente, encerrar nossos recursos até 2012, 13, aí ano que vem a gente deve começar a pegar 15, 14, 15, 16. Então, eu acredito que a gente ainda não tem essa, eu não posso dizer, olha, já é assim. Claro que não. Uma norma nova, não preciso nem dizer para vocês que a gente vai ter algum certo tempo para saber como ela se desenvolve. É igual ao novo Código Civil, de processo civil. Hoje a gente está podendo fazer alguma análise, né, porque é muito novo. Do mesmo modo, é a terceirização no direito tributário. Mas o que eu quero dizer é no sentido de uma certa, talvez para dizer, uma tranquilidade, uma tranquilização, no geral, em dizer que a Receita tem os meios legais muito bem definidos, que sempre estiveram na nossa legislação,
E tem também os mecanismos. Tanto que, se vocês tiverem um dia acesso, quem aqui talvez trabalhe no direito tributário, a um auto de infração de contribuição previdenciária, os levantamentos são individualizados, os levantamentos já são feitos tanto na tomadora como no terceirizado. Então, já existe todo esse cuidado, o auto de infração já é realizado e ele é todo discriminado, então não passa, né, nada. E aí se tem ainda o cuidado de, além de fazer os levantamentos, que nós chamamos, que são os tipos de exações previdenciárias tributárias, ainda há a diferenciação por segurado e por tipo de cota patronal, que no caso tenha ou não deixado de ser recolhida. E aí eu vou pedir para o colega ali começar a passar. Então, os sujeitos passivos da contribuição. Aqui eu vou fazer só uma divisãozinha para que fique um pouco mais clara essa nossa explicação. Primeiro, eu tenho 2 grupos de segurados dentro da Previdência Social. Aqui eu estou falando que nós temos 2 sujeitos passivos. Eu tenho o contribuinte, o segurado, e tenho a empresa, também contribuinte, mas da cota patronal. Só para a gente esclarecer o direito previdenciário um pouco, para que não fique assim tão abstrata essa minha colocação. Então, aqui eu tenho 2 grupos, esses 2 grupos, pode passar. Eu divido ele em 5 categorias. Isso porque eu não estou falando do facultativo, né? Os 2 grandes grupos da Previdência são obrigatórios e facultativos. O que nos interessa, que pode ter algum reflexo da terceirização, são os obrigatórios. Os obrigatórios vão ter, sim, né, um reflexo da terceirização. Quem são esses obrigatórios que sofrerão algum tipo de reflexo? Primeiro, o segurado empregado. O segurado empregado, que vai ter algum tipo de reflexo, por quê? Porque ele deixa de ser um empregado daquela grande empresa, ou às vezes até uma situação mais grave, que eu vi vocês falarem aqui, e que essa sim me preocupa, é o meu último slide, ele deixa de ser funcionário da administração pública, para passar a ser funcionário dessas fundações, autarquias, né? Eu vi o comentário São Paulo, Curitiba está igual, meu marido é médico, hoje ele não trabalha mais para a prefeitura, é para a fundação da fundação da fundação que atende a prefeitura. E isso virou aquilo que vocês podem imaginar lá também, né? Não foi só aqui, isso já atingiu, acho que a maioria dos estados, nós já temos esse tipo de problemática vigente. Então, ele atinge o segurado empregado. Empregados domésticos não é o caso, contribuintes individuais. Por quê? Porque eu começo a legitimar a chamada pejotização. Eu tiro a pessoa como minha empregada, boto ela para trabalhar como um contribuinte individual, uma pessoa jurídica prestando serviço. E aí ele vai ser um contribuinte individual empresário que vai fazer uma prestação para a Previdência Social. Por que eu estou desenhando esse aspecto? Só para mostrar para vocês que, claro, nós vamos ter, sim, alguns reflexos nesses segurados. Não estou dizendo que não. Eles vão mudar a figura de contribuinte, mas jamais deixar de ser contribuinte. Porque a Previdência, ela tem uma exação principal. Aquele que trabalha e ofere renda. Não me importa que título, é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Não me importa se é título de empregado, se é título de contribuinte, e contribuinte seja em qual categoria for. Pode ser o empresário, o microempreendedor individual. Então, o contribuinte individual, ele vai abarcar aproximadamente umas 24 espécies diferentes. É o contribuinte individual, que quando houve alteração legislativa, ele passou a abranger tanto o autônomo como o equiparado ao autônomo e o contribuinte individual do passado. Então, essa figura é a figura mais complexa que a gente tem dentro do direito previdenciário, quando eu falo do segurado. Por quê? Porque eu tenho diversos regramentos distintos dentro de uma mesma classificação. O trabalhador avulso, que não é o caso, o trabalhador avulso é a mesma relação que ele tinha antes, então ela não vai fazer uma grande alteração com a terceirização, e o segurado especial também não é o caso, aqueles que trabalham em regime de economia familiar. Pode passar. E o nosso segundo sujeito passivo, aqui seria o primeiro, né? Pode passar. É a empresa. A empresa é o nosso segundo sujeito passivo. Por quê? Ela não contribui para ter algo próprio para si. O segurado contribui para ter um benefício em referência. A empresa não, claro, ela não se aposenta, a empresa não tem benefício, não tira salário e maternidade. Mas a empresa, ela é o quê? Ela é sujeito passivo da contribuição social previdenciária, assim estabelecida pela Constituição Federal. Então, a empresa e, a quem é? Com empresa, firma individual, sociedade, que assume o risco da atividade, com lucro ou sem lucro, pode passar.
Ou ainda, e aqui é importante que vocês prestem atenção, essa é a parte que mais passa desapercebida na maioria das pessoas, é só empresa? Não. A legislação previdenciária fala também quem se equipara à empresa. E aí eu tenho um conjunto de pessoas que não são empresa, mas se equiparam. E para nós faz diferença, principalmente na seção de mão de obra. Porque eu posso ter uma pessoa física devendo contribuição patronal, na seção de mão de obra de construção civil, por exemplo. Então, eu posso ter uma pessoa física com obrigações como se empresa fosse. Vejam como o direito previdenciário, ele toma todo o cuidado da proteção do empregado, do trabalhador. Por quê? Porque se o trabalhador vai prestar serviço para uma pessoa física, é importante que algumas verbas e também contribuições sociais sejam ressalvadas. E aí ele faz isso lá no artigo 14 do decreto, quando ele fala equipara-se a empresa, contribuinte individual em relação ao segurado que lhe preste serviço, proprietário de imóvel, incorporador, em caso de cessão de mão de obra em construção civil. Então, são só alguns exemplos para deixar claro que eu também posso ter pessoas físicas na figura de empresa para direito previdenciário. Isso, eu sempre brinco na sala de aula, significa que, quando eu pego a lei do custeio e lá está escrito empresa, leia-se empresa ou todas essas pessoas elasticidas naqueles artigos ali. Quer dizer que você estando nessa figura, você naquele momento, para fins previdenciários, é empresa. E a tua responsabilidade é solidária, seja no que for, até mesmo no acidente de trabalho. Porque para nós, né, no previdenciário, ele também vai ter reflexos. Não é o mesmo reflexo de uma indenizatória no ambiente trabalhista, mas ele traz reflexos, sim, inclusive as regressivas do Estado, para aqueles benefícios que, porventura, sejam pagos ao segurado ou aos dependentes, em relação daquele evento, daquele acidente que tenha ocorrido no ambiente laboral. Pode passar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar dizendo, olha, o custeio da Seguridade, ou seja, a contribuição social, que é a grande discussão que se tem quando eu falo de terceirização, afinal, como fica a contribuição social? Porque a contribuição do segurado eu entendo, né? A empresa vai recolher, se não recolher, a outra vai ter que fazer o adiantamento pela retenção. Mas e a contribuição da empresa? Afinal, o caixa da Previdência, ele não é alimentado pela contribuição do segurado. A gente sabe disso, né? E eu não estou dizendo que isso é bom nem isso é ruim. Isso foi disposto na Constituição, então é certo. Eu parto desse princípio. Essa análise de, o segurado paga pouco, não paga, que nem é o nosso assunto aqui, mas só para dizer, isso para mim não importa muito. Porque a partir do momento que a Constituição falou, olha, o segurado paga X e as contribuições sociais entram com Y, isso virou a regra e virou direito. É direito humano fundamental. Atrelado, é claro, a uma contraprestação mínima, mas que existe. Então, também não é uma esmola. Eu sempre digo, quando eu falo de direito previdenciário, eu não estou falando, não posso nem utilizar a ideia do princípio da reserva do possível. Não, porque você não está me dando nada. Não está dando nada, eu digo, não é esmola, não é nada que você esteja me dando que eu não tenha direito, porque eu estou pagando por isso. Eu tenho uma contraprestação elencada na Constituição, me dizendo quanto isso vai me custar. Se custa pouco ou custa muito, foi a legislação que definiu. Agora, para as empresas não custa tão pouco assim. E ela tem que continuar pagando. E onde está essa disposição? Essa disposição, então, está no artigo 195 da Constituição, que vem falando como a Seguridade Social vai ser financiada. E aí a gente vê que são recursos destinados de natureza, tem uma natureza jurídica do tributo, a competência exclusiva da União. Pode passar. Quem vai pagar, então? E aí, é claro, eu peguei só o inciso 1º e o 2º, que são os que importam para nós. Primeiro, quem vai pagar é o empregador, a empresa, e a entidade ela é equiparada. Você está vendo? A própria Constituição não deixou passar o equiparado. Então, quando eu falei para vocês da importância do equiparado, e aí nós vamos ver que em questão de cessão de mão de obra, o terceirizado ou o tomador, eles estão em pé de igualdade, começa aqui, no artigo 195 da Constituição. Mas a legislação de regência, ela foi cuidadosa. Ela não deixou só aqui, empiricamente, na Constituição. Ela vai repetir isso na lei de custeio, vai repetir no decreto regulamentador, vai repetir na instrução normativa da Receita Federal, para que não haja dúvidas. E, inclusive, as normas regulamentadoras, as NRs, vão trazer também a responsabilidade solidária para fins previdenciários.
Então, vamos ver lá. Empregador, a empresa, a entidade é ela equiparada. Redação da emenda 20, quando tornou o sistema contributivo. A folha de salários e demais rendimentos dos trabalhos pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Receita ou faturamento e lucro. Ou seja, a contribuição social, ela vai desde a relação de trabalho para a empresa até o lucro ou faturamento. A gente tem uma discussão enorme, o que é lucro, o que é faturamento, para fins de previdência, que não cabe aqui. Mas é importante para a gente saber, olha, então, a legislação abarcou tudo. Ela abarca, isso é importante, para chegar onde a gente quer na terceirização. E depois, lá no item 2, referente ao segurado, no que se refere lá, se ele é empregado ou se ele é um contribuinte individual que presta serviço, é o inciso 2º, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão, isso para o regime geral, né? O regime próprio tem uma regra diferente, mas só para deixar claro que essa é a regra do regime geral. Pode passar. Bem, e como fica, então, a responsabilidade? Que é isso que a gente quer saber, né? Afinal de contas, quando veio a lei da terceirização, ela falou, ela não falou disso? E aí a gente vai ver, desculpem, que para responder essa questão, o próprio texto da lei de terceirização diz o seguinte, olha, a contratante, a pessoa física ou jurídica, que celebra contrato com empresa de prestação de serviços determinados e específicos, lá no parágrafo 5º, é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas. Até aqui nenhuma novidade. A gente ouviu a manhã inteira falar da subsidiariedade. Doutora Renata, né? Falou muito bem, eu gostei muito do que ela falou, e é exatamente isso. Essa subsidiariedade, ela levanta arrepios, porque pode ser muita coisa. Ela pode significar muitas coisas. Na legislação é uma coisa e, às vezes, na hora de colocar na prática é outra. Mas aqui, olha a próxima frase. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pela obrigação trabalhista referente ao período que ocorrer a prestação do serviço. E o recolhimento da contribuição previdenciária observará o disposto no artigo 31 da Lei de Custeio. Opa! Subsidiariedade serve para o trabalhista. Para o trabalhista. Para o previdenciário, você vai observar a lei de custeio. Artigo 31 da lei de custeio. Isso faz muita diferença e eu peço sempre para vocês observarem por quê. Eu saio de um regime de responsabilidade e entro em outro. A lei de regência previdenciária é solidária. Ele não disse aqui ressalvado, não tem nada disso. Ali ele parou no trabalhista. O recolhimento da contribuição previdenciária observará o disposto no 31 da Lei de Custeio Previdenciário. Isso serve para nos tranquilizar. Tranquilizar no sentido de que não vai ser um oba-oba subsidiário no previdenciário. Eu ouvi muitas coisas por aí, pessoas, inclusive da área previdenciária, dizendo, olha, agora mudou, inverteu, a responsabilidade previdenciária vai ser subsidiária. Isso não está escrito aqui. Não está escrito e jamais estaria. Até porque o governo jamais permitiria que a responsabilidade ficasse de um modo que seria impossível cobrar. Imagina, a Receita Federal, a PGFN, eles são pessoas, assim, eu sempre brinco que eu brigo muito com eles lá, né, porque eu sou conselheira dos contribuintes, mas são zelosos e trabalham bem. Isso é inegável. Que a PGFN trabalha bem é inegável, gente. Trabalho bem feito. Jamais uma norma dessa passaria trazendo responsabilidade subsidiária numa relação previdenciária. Aí, é claro, nós vamos passar para uma segunda problemática de interpretação. Pode? Aí a gente vai ver o que está escrito no 31. Então, primeiro, quero dizer para vocês que esse artigo é bem emblemático no direito previdenciário. Quem trabalha com direito, principalmente de custeio, vai lembrar que ele traz para dentro do sistema o que a gente chama de princípio da praticabilidade tributária. Esse artigo é um pouco maior, eu só citei para nós aqui o parágrafo 3º, que é o que interessa, mas esse artigo ele é muito importante no direito previdenciário. Por quê? Primeiro, ele vai trazer o conceito de cessão de mão de obra. Segundo, ele vem com a MP 83, que foi a Lei 1066 de 2003, trazendo um importante conceito, que era a obrigação da pessoa jurídica fazer a retenção do contribuinte individual. Porque antes dessa época, né, lá antes de 96, já a gente tinha uma problemática, e depois, em 2003, ela veio ser resolvida com essa lei, que era o fato da pessoa prestar o serviço para a pessoa jurídica,
e não vai haver nenhuma relação da empresa de responsabilidade com o autônomo. E isso era um problema, sem dúvida. Esse era um problema que a MP tratou de resolver e depois foi convertida na lei dizendo, olha, a gente vai até dar um incentivo. Se você é autônomo, você paga 20%. Mas se você é um autônomo que presta serviço para pessoa jurídica, a gente vai fazer uma retenção de 11%. O que é retenção? Retenção é a substituição tributária. Ela continua sendo uma obrigação do autônomo. Mas agora o governo diz para a empresa, mas você que tem poder econômico, você que tem folha de pagamento, você que roda a GFIP e transmite por CFIP para o Estado, você vai reter. E aí eu faço isso por 11%. Então, para não assustar, ele diz, olha, e ainda quem tiver essa relação legalizada, oficializada, formalizada com a empresa, você não vai pagar 20%, você vai pagar 11%. Então, esse artigo, além de agora a gente usar ele na terceirização, ele é importante para o direito previdenciário. Ele é um marco, né? Não é um marco seral, fazer uma piadinha, mas é um marco importante para o direito previdenciário. É outro marco importante para o direito previdenciário. É meu amigo, né, gente? Tem que puxar um pouquinho. Mas esse artigo é super importante e eu quero que vocês nunca esqueçam dele. Ele não vem só resolver a nossa problemática da terceirização. Ele resolve já, antecipadamente, um problema que nós tínhamos com o contribuinte individual. Eu brinco que esse artigo é resolvedor dos problemas, porque ele vem oficializar a relação do contribuinte individual e vem também resolver o problema da cessão de mão de obra. E aí, não foi à toa que o artigo da terceirização se remete a esse, porque aqui está a nossa solução. A lei da terceirização diz, bem, e as relações, né, que envolverem contribuição previdenciária serão regidas pelo 31 da lei de custeio. E aí o que diz o artigo 31? Bem rapidamente, que acho que já deve estar dando meu tempo, né, Serão? Estou quase. Tá, quanto tempo eu tenho? Então, beleza, você vai me dando um aviso aí. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, aí tem uma relaçãozinha, uma discussão sobre isso, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura. Eu falei para vocês do contribuinte individual, é outro 11%, não é esse ainda. O que é esse 11% que nós estamos falando aqui? Coincidentemente, também é 11%. Esse aqui é retenção da nota fiscal. Eu, empresa grande, contrato uma empresa pequena que vai trazer os funcionários. Quando eu for pagar a nota fiscal do serviço prestado por aquela PJ, eu faço retenção de 11% da nota. Aí, é claro, não daria para explicar aqui tudo o que esse 11% significa. O que eu vou colocar nesse 11%? O que não entra? Tem várias discussões. Nós temos uma IN com diversos artigos só para dizer isso. Exemplo. Mas espera aí, é 11% de tudo? Eu posso tirar os materiais que eu utilizei na prestação daquele serviço para não pagar os 11% sobre aquilo? Se foi retirado sobre aquilo, posso pagar a diferença? Essa é a dúvida das empresas. Aí é outro campo. Mas é importante que vocês saibam que, claro, que existe toda essa discussão e todo um regramento para isso. Posso tirar aquilo que eu gasto, posso tirar aquilo que, por exemplo, a empresa vai prestar um serviço e usa diversos materiais, ele poderia tirar aquilo ou não? Isso aí tem discussão, tá? Mas ela tem que reter. Por quê? Porque, teoricamente, a nota fiscal que eu pago para o terceirizado, o que ela é? É o salário daquelas pessoas que estão prestando serviço para a empresa grande, certo? Ora, como é que aquela terceirizada paga os funcionários? Com o dinheiro que ela está prestando serviço para a empresa grande. Empresa grande e pequena é só para dar um exemplo, para ficar um pouco mais claro aqui o que eu quero, a explicação que eu quero dar. Então, ela tem que reter na nota já. E aí eu digo para vocês que é o momento em que a terceirização não atinge tão gravemente o direito previdenciário. Não estou dizendo que não prejudica o trabalhador. Eu estou dizendo que não atinge o caixa previdenciário e as contribuições do empregado. Porque essa retenção é obrigatória. Então, quando eu pago a empresa, né, eu já tenho que reter e repassar para o governo. O governo não perde nunca. A vantagem para o trabalhador que eu vejo aqui é que essa retenção ela é reconhecida depois na GFIP para aqueles empregados. Então, é uma forma de eu proteger, pelo menos previdenciariamente,
aqueles trabalhadores, né? Agora, nós temos um problema que vai vir na consequência desse artigo. Então, parágrafo 3º, para fins dessa lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros e segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade da empresa, com a atividade fim, quaisquer que seja a natureza e a forma da contratação. Então, esse aqui é só para vocês entenderem que é o conceito de cessão de mão de obra que sempre existiu na lei. Viu como eu disse para vocês que não houve uma alteração? A Previdenciária já trazia isso há muitos anos, né? E cada vez que a norma foi sofrendo alguma modificação, não mudou o conceito de cessão de mão de obra. Pode passar. E aí vem um pequeno problema que a gente tem aqui. Nós temos um rol taxativo do decreto, para quem é obrigado a fazer essa retenção. E aí é que vem algumas discussões que a gente pode colocar. Veja, se eu tenho um rol taxativo, quer dizer que o artigo 31 não resolve todos os meus problemas, porque algumas empresas não têm obrigação, elas não estão listadas na obrigação da retenção. Mas aí, isso que eu digo para vocês que vai depender do futuro, porque vai depender um pouquinho como essas coisas vão se desenvolver no âmbito da fiscalização. Porque nós temos duas interpretações diferentes. E aqui eu peço para vocês prestarem atenção em mim, porque são os últimos 5 minutinhos, mas são o principal da palestra. É o seguinte. A lei de terceirização, ela foi taxativa, vocês concordam comigo? Quando se tratar de contribuição previdenciária, aplique o 31. Na norma previdenciária, eu aplico o 31 para o rol listado no regulamento. E aí os auditores fiscais já vêm discutindo isso, que é o seguinte. Ora, a lei de terceirização disse, aplique o 31. Isso quer dizer que foi uma forma da lei de terceirização resguardar a contribuição previdenciária. E aí eu tenho duas interpretações diferentes, a teleológica e a sistemática. A primeira é mais benéfica ao fisco, porque eu vou entender que o dever de retenção é para todas que utilizem da terceirização, pelo fato de que a norma tributária, no caso, ela teve uma regra hermenêutica aplicada, de que a lei não prevê palavras inúteis. Então, a lei de terceirização veio e disse, para esta terceirização permitida nesta norma, aplique o artigo 31. É uma forma de proteger o fisco de que essa contribuição vai ser realizada. Esteja você no rol taxativo do decreto ou não. Essa é uma interpretação. É a interpretação dos auditores até o momento. A segunda interpretação é a interpretação mais benéfica ao contribuinte, que compreende que a lei de custeio é a norma de regência da contribuição previdenciária. Então, por uma interpretação chamada sistemática, independentemente da lei de terceirização dizer para todos que terceirizarem, vai ser só para o rol do artigo, até não está ali? Acho que está cortadinho, o rol do decreto, que eu não lembro o número agora, acho que é o artigo 32 do decreto. Pode passar. Ambas as interpretações, elas têm premissas válidas, né? É inegável que elas têm premissas válidas. Eu posso dizer tanto que o artigo 31 vai se referir a tudo, como eu posso dizer que o artigo 31 vai se referir somente àquelas que a lei de regência da Previdência fala. Mas, independente disso, que é uma discussão válida, é uma discussão que nós vamos enfrentar nos processos tributários, existe uma outra pontuação que é necessário que seja feita. E que é importante por quê? Porque toma como base o regime jurídico instituído pela lei de regência. Pode passar. Que é o seguinte, independente... Pode passar. Mais um, que eu já falei. Como fica a responsabilidade daquelas que não estão no rol? Porque se eu interpretar que todas vão seguir o 31, ótimo. Está resguardada a contribuição previdenciária. Está resguardado o segurado, a contribuição, a aposentadoria. Mas se eu compreender que não, está tudo perdido? Não. Porque a lei previdenciária, o que eu disse desde o início para vocês, é solidariedade. Ela não permite a subsidiariedade. E, então, isso significa que, independentemente de eu fazer a retenção, a empresa tomadora vai responder solidariamente. E isso é ponto pacífico, é decisão da STJ, é letra da lei de custeio, isso não há dúvida. Eu falo isso por quê? Porque sempre que eu vou palestrar em ambientes trabalhistas, as pessoas têm dificuldade. Porque eu sei que o processo trabalhista às vezes, né, desculpem o termo, é um parto. Porque você não consegue fugir da subsidiariedade, né? É difícil, às vezes, você conseguir
conseguir. Mas eu quero dizer para vocês, de alguém que vem do meio tributário e previdenciário, que para nós a solidariedade é a regra, que não comporta exceções. Porque a legislação diz isso. E foi confirmado pelo STJ, não há discussão mais sobre isso. Isso não se discute. Então, o que eu quero dizer é, ainda que a interpretação do auditor fiscal não colhe, não, né? A fiscalização vai autuar pelo 31, a empresa vai entrar com as impugnações dentro da Receita, vai chegar na delegacia, vai chegar no CARF, o CARF vai manter, porque é mais fiscalista mesmo, mas aí vai chegar na jurisprudência, o juiz vai tirar, não vai. Ele pode tirar a aplicação do 31, mas ele vai cair na regra geral. E aí, se você não paga porque você deixou de reter, e aí você não tem um auto de infração por ter deixado de fazer a retenção da nota fiscal, você vai ter um outro auto de infração, de obrigação solidária, e aí até melhor, porque a retenção não comporta as parcelas de terceiros, né? Aquelas contribuições vertidas para o Sistema S, elas não fazem parte da nota fiscal da retenção. Não tem retenção quando eu falo da administração pública, porque a administração pública não precisa fazer a retenção da nota, aquela situação toda que eu acho um absurdo, mas que a gente sabe que foi confirmado agora, recentemente, né, pelo STJ. Então, a administração pública não tem na terceirização a responsabilidade da retenção. Embora tudo isso e essas previsões estejam na legislação, ainda assim, elas estão abarcadas por essa responsabilidade. Eu vou pedir para passar 4 slides e acabo. Pode passar. Olha, então, mais um. Então, primeiro, né, só para mostrar, eu só vou mostrar rapidinho. Eu tenho o artigo 30 da Lei de Custeio, que começa falando de proprietário, incorporador e vai descendo. Tudo solidários. Pode passar. Eu tenho a NR. Tá? A NR1, ela traz especificamente, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, opa, volta, tá valendo, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeito da aplicação das normas regulamentadoras, solidariamente responsáveis. Por que eu estou lendo esse artigo? Porque a responsabilidade previdenciária está inerentemente ligada ao cumprimento das NRs. Então, quem trabalha com a advocacia patronal previdenciária está ligado intrinsecamente às NRs, porque muitos dos autos de infração da Receita Federal são por descumprimento da NR. Então, tem um viés trabalhista, NR, e tem um viés tributário, em que também nós temos reflexos no FAP, temos outros tipos de exações tributárias referentes ao cumprimento das NRs, que já deixam claro que não importa em que situação você esteja, você vai responder solidariamente. Pode passar. Aí eu tenho a Receita Federal, instruções normativas da Receita, são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as expressas designadas por lei como tal. Então, eu só queria fechar com a Receita Federal para vocês verem que eu venho desde a norma de custeio até as normas regulamentadoras da relação de trabalho, que tem reflexo tributário também, até a instrução normativa da Receita Federal afirmando solidariedade. Quando também a Constituição Federal veio e trouxe ali, né, que a empresa pagaria e as equiparadas pagariam. Ou seja, é toda uma construção que não é solta. A Constituição Federal não traz algo empírico, inatingível. Ela trouxe algo que foi regulamentado. Veio regulamentado na lei de custeio, veio regulamentado nas instruções normativas e veio disposto no decreto regulamentador. Então, não há dúvidas de que, ainda que a retenção não fosse a solução de todos os males na terceirização, ainda assim, haveria essa obrigação da solidariedade. Solidariedade em direito previdenciário não é exceção, é uma regra. E se vocês saírem daqui hoje com isso, eu já ficaria extremamente satisfeita. Por quê? Porque é um conceito diferente do direito do trabalho. Mas para nós é um conceito que faz toda a diferença. Então, quando eu pego um auto de infração para julgar, não me importa quem são as solidárias ou o grupo econômico que eu estou julgando quando defino um processo no âmbito do Tribunal Administrativo. O que me importa é saber quem vai ter condições de pagar. No previdenciário é assim que funciona. Ora, você se associa com alguém, você coloca um trabalhador à sua disposição. Essa pessoa, ela tem, além dos direitos trabalhistas, ela precisa de um direito previdenciário que envolve seguro e previdência. Toda uma proteção que envolve o segurado e seus dependentes. Então, obrigatoriamente, o que me importa é quem vai pagar.
Agora, se associou bem, associou mal, esse é um problema, e eu gosto de dizer isso quando eu faço palestra na CNI, na CNC, para quem eu presto consultoria, eu falo, olha, esse é o ônus de quem quer muito poder. Quer poder, quer também responsabilidade. E no direito previdenciário isso é inerente. Então, eu espero que tenha sido clara. Desculpem se eu te passei um pouquinho do meu horário. Mas é só porque eu queria trazer um pouquinho dessa situação. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas falando, mas vai ter muito, vai quebrar o caixa, vai ser ruim. E eu sou uma voz dissonante, inclusive no livro do Serral, porque eu estava dando uma olhada, eu acho que o meu artigo é o único que fala isso. Mas é que o viés é um viés previdenciário tributário. Tudo bem, nós podemos ter problemas na prática que vão ser resolvidos nos autos de infração da Receita Federal. Né? Vai ter, claro que tem, sempre tem. Temos até hoje discussão da verba indenizatória e que não é indenizatória, que até aí eu acho que comporta algumas argumentações. Mas aqui não. Aqui, se não cair na regra da retenção da nota fiscal do artigo 31, em razão de algumas empresas estarem fora do rol, porque as que tiverem, não tem nem discussão. Mas ainda assim, a responsabilidade para todas as outras relações que tenham reflexos previdenciários, e aí seja uma regressiva previdenciária, seja um acidente de trabalho, seja benefício que traz reflexo no INSS, no FAP, tudo isso vai estar abarcado pela regra da solidariedade. Muito obrigada. Algum colega tem alguma dúvida? Doutora. Eu vou repetir a pergunta, desculpa. O que ela perguntou é o seguinte, né? Então, assim, quando uma empresa deixa de fazer essa obrigação de reter, ou seja, não havendo a retenção, quando for, então, vamos dizer, autuada, né? Ou a fiscalização vai passar lá, fazer um auto de infração, ela vai ser obrigada a reter e pagar a multa? Essa é a pergunta, né? Nas hipóteses das empresas que não estão no rol. Bem, primeiro, para os auditores fiscais que forem da primeira corrente, sim, a gente tem divergência dentro da fiscalização também. Isso acontece em PLR, em stock option, em qual for a verba previdenciária, isso sempre tem discussão. Eu tenho uma ala de auditores que pensam de um jeito e uma ala que pensa diferente. É claro que a ala maior é fiscalista. Às vezes tem aí uma voz dissonante no meio. Regra geral, eles vão autuar e mandar fazer cumprir pelo 31. É isso que a gente tem ouvido dentro das discussões dentro da Receita. Mas vamos dizer que ele não entenda isso. Aí o auto de infração é diferente. Eu posso ter um auto de infração pela falta da retenção, e esse auto vai se dividir em outros autos, porque daí o que acontece? A contribuição previdenciária ela é autuada em obrigação principal e acessória. Para lembrar apenas do que se trata, a obrigação acessória é deixar de informar, deixar de esclarecer em GFIP, deixar de fazer recolhimentos, e daí a gente pode discutir. A obrigação principal ela é dividida em patronal, GILRAT, que é o chamado SAT, né, que a gente tem da contribuição. Então, eu tenho patronal, SAT, RAT, GILRAT e terceiros. Então, eu divido em 5 autos o auto de infração da contribuição previdenciária, principais. Os acessórios, eles podem ser mais de 12. Então, eu tenho obrigação acessória por multa, eu tenho obrigação acessória pelo fato de não ter pago a contribuição em dia e informado na GFIP, eu tenho obrigação acessória por ter deixado de informar e isso prejudicar a parte previdenciária daquele segurado, são todas obrigações acessórias. Então, um conjunto de obrigações. Ainda, tá? Respondendo a tua pergunta, se não fosse autuado pelo 31, aí, ao invés de abrir um auto pela falta da retenção, e mais o fato de deixar de informar na GFIP a retenção, eu abriria 5 autos, que são esses 5 que eu contei aqui. Então, se você sair da regra do 31, o que as empresas vão perceber com o tempo, é que é melhor elas brigarem para estarem dentro do rol taxativo do 31 do que cair na regra da solidariedade.
Não, nas contribuições previdenciárias não existe medida de... Você não tem como fazer uma... Como seria a palavra? Regularização. Não existe isso, né? Quando a fiscalização passa, não tem regularização. Em contribuição previdenciária, não. Isso é mais para as agências reguladoras, né? Que elas podem ter medidas educativas. A Receita Federal não tem medida educativa. Quando o auto de infração é lavrado, não tem volta. O que eu posso discutir só é os 150%, se há má-fé ou não fraude. Aí é outros 500. Tá? Mais algum colega? Renata. Renata, não venha com pergunta difícil. Bem, a pergunta da doutora Renata é a seguinte, com a terceirização é sabido que há uma diminuição dos salários e se isso prejudicaria ou não o cofre da Previdência. E aí, a resposta que eu tenho, inclusive a doutora Daniele fez exatamente essa colocação hoje de manhã para mim. Eu considero que, assim, existe uma relação proporcional dentro do que eu pago de Previdência e o que eu recebo. Então, eu posso até dizer que talvez o caixa da Previdência vai recolher menos, mas ele também vai pagar menos. Porque a relação é proporcional. Então, se eu recebo menos, eu pago menos, e o meu cálculo, né, aquela minha planilha contributiva de toda uma vida, ela vai ser mais baixa também. Isso tem reflexos horríveis, por exemplo, em questão de direitos humanos, que eu posso interpretar. Mas, em relação, se eu for falar do caixa, ela é uma relação proporcional. Paga menos, recebe menos, gasta menos, e todo o contexto é menor. O problema é que a contribuição previdenciária das empresas é patronal. A patronal, ela é sobre a folha. Então, nós vamos ter também recolhimentos de contribuição social menores. Eu só não posso fazer a relação de que ela vai ganhar menos e continuar pagando a mesma coisa. Ela também vai pagar menos. O problema é que a maior parte do nosso caixa, ele é composto pela contribuição social. Então, sim, se for olhar pela contribuição social, independente do prejuízo direto ao segurado, mas eu tenho um prejuízo para a sociedade. Assim que eu interpreto, pelo menos. Mais algum colega? Parabéns, doutora, pela brilhante palestra. Dando continuidade agora ao painel, agora o tema do doutor Jackson Passos, que é a eficácia temporal da lei de terceirização. Obrigado. Obrigado a todos por estarem aqui hoje no nosso auditório, o auditório da OAB. A todos aqueles que também estão assistindo pelo Facebook Live, pelo site da própria Web TV da OAB São Paulo. E antes de nós iniciarmos a nossa pequena explanação sobre eficácia temporal, eu quero aqui fazer um agradecimento ao professor Marco Serral, né? O professor Marco Serral, que eu conheço desde a tenra infância, não é? Estávamos lá juntos no jardim da infância, literalmente. E hoje nos encontramos na academia, né, trabalhando o direito do trabalho e o direito previdenciário. Dr. Marco, no ano passado, conversou comigo sobre o projeto da terceirização desse livro que estamos lançando hoje, que é o Terceirização, Conceito, Críticas, Reflexos Trabalhistas e Previdenciários. E o Dr. Marco falava sobre isso, sobre a necessidade de discussão em todos os aspectos, não apenas no aspecto trabalhista, mas também nos aspectos críticos, nos aspectos filosóficos e nos aspectos tributários e previdenciários. E, ao ler os artigos que nós temos no livro, nós conseguimos visualizar que abraçamos, né, todos esses aspectos. E a mim cabe uma felicidade muito grande